Olá, meu nome é Tony Rodrigues e eu sou um profissional de criação atuando nesse mercado há muitos anos, sempre trabalhando como diretor de arte ou diretor de criação em grandes agências. Nos últimos 18, eu sou também professor aqui da Miami Ed School. A gente está aqui hoje para falar sobre direção de arte, né? Direção de arte é um assunto inesgotável e a gente tem muita coisa para abarcar. Vamos começar? Bom, como sabemos, desde o advento do smartphone, está cada vez mais difícil para qualquer tipo de propaganda competir pela atenção dos consumidores, né? Não apenas nos meios digitais, nos meios tradicionais, mas no nosso caso também no meio out of home. O Ridley Scott, o famoso cineasta que fez um monte de filmes que você deve conhecer, ele diz isso textualmente, ele fala que todos os filmes feitos antes de 1990, por exemplo, são considerados muito lentos pelas plateias atuais, né? As pessoas não andam com paciência nem para cinema, que dirá para mensagens comerciais. Isso nos traz de volta a uma necessidade de ser simples na entrega das mensagens, o que nos traz a uma coisa que eu já abordei num outro desses vídeos, que é a regra KISS. Eu vou falar sobre ela de novo, né? Isso é uma brincadeira que a gente usa, mas é para falar uma coisa em inglês que é muito importante, que é Keep it simple, stupid, né? Isso é mais importante do que a gente tende a imaginar, né? A gente tem que manter a simplicidade das mensagens. A propaganda fala muito pelo uso de metáforas, né? A criação mais do que a propaganda propriamente dita, né? Então tem umas regrinhas que vão nos levar a um outro conceito, né? A mais importante de todas essas regras é assim: procure mostrar em cada peça um único conceito, uma única ideia, né? Aprenda a reduzir a informação necessária para o entendimento dessa peça ao mínimo. Isso tem uma expressão em inglês que traduz isso também, né? Que é one look to know, né? Em apenas uma olhada você entende a coisa toda, né? Isso é tanto mais importante quanto menos fragmentada for a leitura da peça, né? É importante num filme também, mas é muito mais importante num cartaz, muito mais importante num anúncio de revista ou em qualquer peça estática, ou mesmo com pequenas animações. Tá? Eu estou mostrando agora para vocês na tela um exemplo de um anúncio que não diz nada. A gente está vendo apenas duas mãos, né? E o espaço negativo entre elas forma uma silhueta bastante conhecida, encimada por uma tampinha vermelha. Todas as pessoas conseguem olhar isso aqui e perceber que se trata de um anúncio de Coca-Cola. Por quê? Porque tem a memória ancestral da marca, né, que a Coca-Cola tem essa coisa de congraçamento entre raças e pessoas diferentes, né, e se juntar para tomar uma Coca-Cola. Então, é basicamente isso que esse anúncio está dizendo, né? A Coca-Cola é para quem é negro, para quem é branco, para homem, para mulher, para qualquer um. Tá? E isso é passado dentro de uma única imagem perfeitamente entendido, o que é bastante universal. Tá? Aqui tem um outro exemplo da mesma campanha em que você vê a mão de um militar que está lá com um pedaço do uniforme aparecendo e uma mão com tatuagem de rena, uma mão feminina. Então você também está percebendo aqui que a Coca-Cola é para todos os públicos, né? Para todas essas pessoas que são diferentes e vêm de diferentes lugares e diferentes origens. Tá? A gente tem também, agora aparecendo para você, uma campanha da FedEx brilhante, né? E FedEx é uma coisa que todo mundo sabe, né? É uma empresa que faz entregas internacionais de encomenda, né? E eles são muito fortes nesse sentido de entrega internacional. Então, quando você está vendo aí, está se usando a metáfora do mapa mundi com janelas. Então, quem está na janela de cima está passando um pacote da FedEx para quem está na janela de baixo. Mas nada precisa ser dito, basta você ver essa imagem do pacote da FedEx e uma pequena assinatura FedEx no canto, né? Você tem também um outro exemplo que é assim, da América do Norte para a América do Sul. Basicamente a mesma ideia visual numa outra execução, tá? Essa tendência de propaganda visual é uma tendência de fato desde os anos 90. Isso não é acaso, gente. Isso é fruto da globalização. A globalização atingiu as marcas em cheio, né? Grandes marcas passaram a estar cada vez mais em diversos países e você tem que muitas vezes ter um único conceito, uma única campanha mundial que vai ter que ser traduzida para países de cultura muito diversa. Daí se privilegiar o visual, porque o visual tende a ser mais universal, tá? É muito difícil se traduzir expressões regionais que são com palavras. Eu estou mostrando aí um anúncio que foi muito premiado, que é um anúncio que tem uma brincadeira no título. Ele diz assim: quem deve viajar calibrado no carnaval é o pneu, não o motorista. Como é que você traduz isso para o espanhol?
Como é que você faz alguém que é esloveno entender esse anúncio? Não dá, né? Essa expressão viajar calibrado no sentido de viajar embriagado é uma expressão que acontece no Brasil. As pessoas aqui no Brasil entendem, mas fora daqui não vão entender. Talvez nem em Portugal, que fala a mesma língua que a gente. Então é por causa disso que o visual tem dominado o cenário no mundo inteiro nos últimos anos, né? Porque é mais fácil de vários públicos diferentes entenderem algo com apelo visual. Agora, visual forte não quer dizer que nunca vai precisar de um texto para complementar o que está sendo dito ou o que está sendo mostrado. A gente está vendo aqui agora uma campanha argentina que você vê uma menina e ela está num fundo, ela tem toda uma linguagem de moda nessa imagem aqui, né, nessas duas imagens que vocês estão vendo, e essas duas meninas elas estão assim, como se elas estivessem usando um vestido feito pela Casa Dior. Mas se você presta atenção, um dos vestidos é de jornal e o outro vestido é de caixa de papelão. E você vê um lettering também obedecendo os cânones dos layouts de moda que diz assim, Winter Collection, né? E aí você pergunta, que diabo é isso? Só quando você vê a linha fina você vê, né, que é uma campanha para doação de roupa usada, porque o inverno vem aí e vai ser rigoroso. Esse Winter Collection se refere a isso, né? Se você não quer que essas meninas tenham que usar essa coleção de inverno feita por jornal e caixa velha, doe a roupa que você tem no armário, tá? Então você precisa desse apoio de texto para entender a ideia, tá? A gente está vendo aqui uma imagem, por exemplo, isso é um outro exemplo, tá? Está vendo aqui uma imagem de uma mulher que está num quebra-cabeças, você percebe que é um jigsaw puzzle, né? Ela está segurando o olho aberto com todo o gestual de quem vai colocar a lente de contato. Mas tem uma peça do quebra-cabeça que está perfeitamente encaixada, não está mal colocada nem nada, mas ao invés de ser a lente de contato, é uma tachinha. É o seguinte, você olha e você percebe claramente, né? Será que essa mulher deveria estar enfiando essa tachinha no olho? Qual é a ideia desse anúncio, né? O que essa imagem quer dizer? Essa imagem não faz sentido nenhum se ela for mostrada apenas como imagem. Mas quando você percebe que tem lá um texto nesse segmento aqui que diz que é um anúncio de peças originais Volkswagen e um título que diz mais ou menos assim, né? Não é porque encaixa que é a melhor coisa a ser usada, peças originais Volkswagen, o anúncio passa a fazer todo sentido, né? É por isso também, porque assim como ela não deve colocar uma tachinha no lugar da lente de contato, você não deve colocar uma peça qualquer que não é original no seu Volkswagen, tá? Falando propriamente de mídia exterior, a gente tem que tomar alguns cuidados específicos com mídia outdoor, out of home, né? Mídia que vai ser muitas vezes vista na paisagem, como essa campanha aqui, brilhante, que ganhou vários prêmios no Festival de Cannes do ano passado, em que você tem billboards sempre colocados perto de onde tem restaurantes do McDonald's e eles aproveitam o logo do McDonald's cortado e segmentado de formas que se remetam a sinais de trânsito, ou seja, na próxima curva, na próxima bifurcação, ou então, brincando, você acabou de passar pela gente e assim por diante, tá? Isso é uma campanha que tem que funcionar para quem está dentro de um carro à distância vendo numa estrada, né? Por outro lado, algumas coisas em mídia out of home vão ser vistas bem de perto, né? Como, por exemplo, num ponto de ônibus, que você esteja na rua esperando o seu ônibus, né? Essa campanha aqui de Stabilo ganhou Cannes também no ano passado e é uma campanha para ser lida de perto, não é uma campanha feita para quem está passando de carro, tá? Então você vê 3 momentos históricos, né? E sempre tem uma figura destacada pelo marcador amarelo da Stabilo, tá? Então você vê que nessa primeira foto aqui você vê um presidente norte-americano e lá atrás está destacada em amarelo pelo marcador uma mulher. Quando você lê o texto, você fica sabendo que ela era a responsável real por todos os discursos que ele falava, né? Ela escrevia os discursos para ele, né? E o payoff dessa campanha é assim, dando crédito a quem merece, né? Destacando quem merece, usando o marcador amarelo para dar destaque a quem merece na foto. Na segunda foto, a gente vê praticamente a NASA inteira reunida, né? Na ida do homem à Lua e destacado lá no fundo com amarelo, bem pequenininha, a mulher que fez todos os cálculos que possibilitou a ida do homem à Lua, tá? Então o marcador amarelo também está destacando ela, né? E aí na última foto dessa campanha você tem um grupo de 6 pessoas e uma mulher destacada ali no fundo em amarelo, que foi quem de fato fez o trabalho que deu o prêmio Nobel a todos esses 6, né? Então essa campanha basicamente diz isso, tá?
Bom, mas falando de texto, texto é para ser lido, e o que tem que ser lido corretamente. Daí a importância da tipografia, que tem que ser considerado também um grande recurso criativo para o diretor de arte, tá? Às vezes a gente ouve falar de alt-type e a gente define alt-type como uma peça sem imagens, uma peça que só tem letras, né? Daí o nome é alt-type. Mas uma peça pode ser feita só de letras e não ser alt-type. Como essas peças aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Cada uma dessas imagens que a gente está vendo aqui, que você olha de longe e percebe que é uma pilha Duracell, né? Pelo código cromático, porque você e todo mundo, né? Todo mundo já conhece a Duracell, sabe que ela tem essa cor de cobre em cima e um preto embaixo, né? Com um positivo em cima e um negativo embaixo. Então, silhuetado, você vê que se trata de uma pilha Duracell e cada uma dessas peças tem um capítulo de um livro, né? Inteiro, está o capítulo inteiro diagramado. A pergunta é para ser lido? Só se você quiser. Ninguém espera que alguém vá ler. Aí existe uma alusão entre ao tempo que a Duracell dura, né, o tempo de durabilidade da pilha e a quantidade de texto. Então, a ideia toda é essa metaforização da quantidade de texto com a pilha Duracell. Porém, se você olhar tecnicamente, é um anúncio que só tem letra, é um anúncio alt-type. Embora a ideia seja visual, não seja uma ideia alt-type, tá? Aqui a gente vê um outro exemplo, né? As calças jeans leves, né? Elas existem desde o século XIX, tá? E elas têm algo que eles falam desde sempre, que é assim, como ela é acabada manualmente, o corte é industrial, mas o acabamento é manual, não existem dois pares de leves iguais, tá? Não tem duas leves iguais, porque são costureiras diferentes, fechando a calça à mão, e às vezes um bolso está um pouco mais para cima, outro está um pouco mais para baixo, e assim por diante, tá? Uma tem mais pontos do que a outra e vamos nessa. E eles sempre disseram isso, né? Não há dois pares iguais de calças leves, né? E esse anúncio tem o quê? Exatamente essa frase, não existem dois pares iguais, diagramado de uma forma em que quando você olha à distância, parece uma impressão digital. Que também não tem dois pares iguais, não existem duas impressões digitais iguais, porque elas são inerentes a cada indivíduo. Então, ele está pegando carona numa coisa real para dizer outra coisa real, usando letras arrumadas e diagramadas como se fosse uma impressão digital, tá? Para você trabalhar direito com tipografia, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas, principalmente depois que se automatizou, que chegou a era da produção digital e que a gente trabalha com programas como Illustrator, Photoshop, InDesign, etc., né? Muita gente foi esquecendo da administração tipográfica. Lá atrás, no período Jurássico, quando éramos todos dinossauros, né? A gente aprendia a fazer isso meio por osmose, porque a gente tinha que realmente montar os textos à mão. Então você aprendia instintivamente o espacejamento necessário que cada palavra tem que ter entre as letras, né? E cada palavra tem que ter num determinado texto. Isso tem um nome em português, que é espacejamento, mas é mais conhecido como kerning, uma palavra em inglês. E kerning é muito importante, né? Algo com kerning ruim, né? Vai dar às vezes dá até uma mensagem truncada, né? Eu estou mostrando aí vários exemplos de kernings que tem com correção e sem correção, e quando você compara um com o outro, você percebe o que é melhor e o que é pior. Você tem o texto bem espacejado e o texto mal espacejado, tá? E a gente vê até que mesmo em grandes trabalhos, como nesse rótulo de mostarda Heinz, tem um erro de kerning gritante, que é essa distância entre a letra T e a letra A na palavra mustard. Então parece que é pourable mustard, né? Tem uma separação que não deveria ter. E até num logotipo famoso de uma marca como Nivea, a gente vê que o N está distante demais do I, muito mais do que todas as outras letras, que estão praticamente coladas entre si. E assim por diante, né? E bad kerning é uma coisa que, assim, uma vez que você aprende, você nunca mais para de se incomodar quando você vê algum errado, tá? Sempre vai te incomodar. A tipografia pode ser também o principal elemento de reconhecimento de uma marca e aparecer na mente do consumidor até mesmo quando ela não está lá. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma grande campanha publicitária que durou muitos anos e que nasceu com um formato eminentemente tipográfico. A campanha da revista The Economist foi criada há muitos anos, eu vou mostrar alguns anúncios dela aqui, né?
ela nasceu, o formato gráfico dela nasceu do logotipo da revista, né? Essa fonte que está escrita aí de Economist, que você está vendo, dentro de um retângulo vermelho, é que deu a formatação da campanha. O primeiro anúncio dessa campanha, criado pelo John Haggerty, um grande redator inglês, diz algo mais ou menos assim, traduzido em português, né? É solitário no topo, mas pelo menos você tem alguma coisa para ler, né? E assina The Economist, né? Ele está se apropriando de uma expressão idiomática que se usa bastante na língua inglesa, né? Então ele está fazendo, essa frase tem um duplo sentido, funciona muito melhor em inglês do que em português, mas o sentido é esse. O que é importante notar é que ele já começa a campanha caracterizando o leitor da The Economist como alguém melhor do que os leitores comuns. E essa vai ser a tônica da campanha o tempo todo, né? Essa campanha, ela vai usar bastante essa superlatividade dos seus leitores e durante muito tempo ela vai manter esse mesmo formato, feito com essa mesma tipologia, que é uma Bodoni, tá? Uma família tipográfica chamada Bodoni, sempre nesse mesmo fundo vermelho, né? Então aqui a gente está vendo outros exemplos, né? Quer chegar longe? Algumas vezes um jornaleiro leva você mais longe do que um agente de viagens, né? Ou então, se mais mulheres lessem The Economist, haveria menos empregos para os homens, né? Nesse anúncio, inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tem The Economist no título, portanto não tem The Economist na assinatura. E isso é outra coisa que eles vão fazer. Toda vez que eles mencionam a revista no título, eles não assinam o anúncio, né? Não tem uma duplicidade das palavras The e Economist em nenhum layout, tá? Isso é algo que é assim, bastante sofisticado e que preza pela inteligência de quem está lendo. Se você já mencionou no título, você não precisa realmente assinar, tá? Então, passaram anos e anos fazendo em vários formatos, né? Em algumas mídias diferentes, vários desses anúncios ao type, e você está vendo alguns deles nesse momento, né? Essa é uma campanha muito grande, gente. Se você der um Google, você vai ver diversos exemplos, né? E cerca de 8 anos depois que eles tinham começado essa campanha, eles fizeram esse anúncio aqui, que eu estou mostrando agora, né? E você olha, tem uma folha de papel em branco e colada nela tem em tiras que passaram por um picador de papel, um dos anúncios de fundo vermelho e letra branca da The Economist, tá? Remontados por alguém que foi lá e colou pedacinho por pedacinho. Esse anúncio tem um título que diz assim: Segredos Industriais à Venda, The Economist. E ele já seria um bom anúncio, como todos os outros, mas essa passada no picador de papel deu um duplo sentido, deu uma pedalada a mais na ideia e fez com que esse anúncio, além de um anúncio ao type, além de um anúncio de texto, passasse a ter uma pegada visual, passasse a ter esse visual do papel picado, importando para o entendimento do anúncio, tá? Segue o jogo, eles continuam fazendo os mesmos anúncios que eles sempre fizeram e ao longo do tempo eles começam a usar outro tipo de coisa. Você está vendo agora um anúncio que tem as revistas arrumadas em formato de cérebro, num fundo vermelho, e não tem absolutamente nada escrito. Se você olha com atenção, você vê que são revistas de Economist, porque vaza um pouquinho do logo aqui e ali. Nem é em muito tempo, é só às vezes que isso acontece, tá? Mas você consegue entender que se trata de um anúncio da Economist e você percebe a metáfora das revistas estarem arrumadas em formato de cérebro, e cérebro te lembra inteligência, uma coisa lembra a outra, e por isso se trata de um anúncio da The Economist, não precisa nem assinar, tá? Mas de vez em quando eles fazem anúncios que brincam até com a cor, como esse anúncio verde aqui, né, que eles fizeram para o Dia da Independência, que diz assim: ser independente significa fazer o que quisermos, né? E fizeram um anúncio da The Economist verde. Esse está assinado, tá? Ou então um outro anúncio que brinca com as cores azuis e o vermelho tradicional deles. Na parte azul está dizendo assim: 2/3 do mundo é coberto por água. O terço restante é coberto pela The Economist. E por aí vai, gente. Eles fizeram um monte de peças, de camisetas, a touros mecânicos, a outdoors na rua, onde você tinha uma traquitana que fazia uma lâmpada se acender quando passava um indivíduo. Você está vendo essa imagem aí agora, né? Uma peça de rua e muitas outras peças brincando com o formato de letra branca num fundo vermelho, né? Até que eles chegaram a um ponto em que eles foram capazes de usar a cor vermelha apenas sem nenhum texto,
tá? Então você vê, por exemplo, esse anúncio aqui, que tem um dado desenhado, e esse dado tem todas as faces, 6. Isso quer dizer que você ganha sempre, né? Que com a e no fundo vermelho, com a assinatura de Economist ali do lado. Então não precisa dizer nada, né? Quem é leitor da The Economist é a pessoa que está sempre ganhando. É isso que você vê, né? E esse outro anúncio aqui, que é o último que eu quero mostrar, é praticamente uma obra-prima, onde você vê apenas o espaço negativo de uma peça de quebra-cabeça, não tem absolutamente nada escrito, e apenas pela cor vermelha e pelo jeitão da peça, você sabe que se trata de um anúncio da The Economist. Ou seja, qual é a peça que falta para você resolver seu quebra-cabeça? É ler The Economist, tá? É isso que esse anúncio está dizendo, tá? E como ele foi veiculado como todos os outros, os leitores da revista já entendiam, e mesmo o vermelho, não sendo um privilégio da The Economist, porque você também tem vermelho da Coca-Cola, vermelho do Santander, vermelho de um monte de marcas, o vermelho associado a esse tipo de mensagem passou a ser um patrimônio da marca. Mas isso começou lá atrás com anúncios ao type dizendo exatamente isso em títulos. Tá? E por fim tem esse outdoor maravilhoso aqui, que eu não vou comentar nada, mas basta você ver para entender do que se trata. Tá? A tipografia é cheia de possibilidades formais, mas algumas vezes ela tem que ser apenas bem administrada. Tá? Como a gente vê aqui no caso desses anúncios feitos para um site que tem crítica de bebidas. Né? O site é assim, você vê uma garrafa de uísque, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, né? Em cada um desses anúncios. Quando você olha de perto, você vê que não é uma garrafa de uísque apenas, né? No rótulo dela tem um título arrumado com o design que se esperaria de um rótulo de uísque. Então você vê que tem lá, o texto diz mais ou menos assim: você tem que dar um presente para o seu sogro, você sabe que ele gosta de Scott, mas não sabe qual, sabe que é Mac qualquer coisa. Mas isso não importa, o importante é que tem um cachorro no rótulo e você lembra disso. E por aí vai, né? O anúncio de cerveja diz algo, o rótulo de cerveja não está escrito cerveja, está dizendo assim: essa cerveja obscura aqui é feita por uns malucos no alto das montanhas do Kentucky que costumam beber tudo o que eles fabricam, o pouco que sobra eles engarrafam e vendem, né? E o anúncio de vinho diz algo na linha do que, vinho francês, você não sabe bem que safra é, mas você sabe que tem um castelo no rótulo. E sempre tem o payoff lá embaixo, que é assim: você quer saber mais sobre bebida de verdade? Acesse o drink.com, que é o site que está anunciando essa campanha. Então vocês veem aqui uma administração brilhante da tipografia a serviço de uma ideia, a tipografia diagramada de um jeito que contribui para a mensagem ser bem entendida. Tá? E a tipografia pode ser inclusive toda a ideia, como nesse job aqui, que ganhou absolutamente todos os prêmios do mundo ano passado, feito por um ex-aluno aqui da Miami Ed School, Rodrigo Moran. Forma é conteúdo. Vamos falar um pouco de imagem, tá? Ilustração, né? Se vocês olharem, forem numa biblioteca pública ou numa hemeroteca digital, como a da Biblioteca Nacional, vocês vão ter acesso a diversas revistas antigas, né? Ou se vocês forem na casa da avó de vocês vão ver isso também, tá? Algumas revistas antigas que sobraram lá. E vocês vão folheando as revistas, vão perceber que a maior parte das propagandas usa ilustração e não fotografia. A razão disso, gente, é técnica, tá? Essas revistas, até os anos 50, era muito difícil você imprimir bem originais em tom contínuo, com nuances muito delicadas, como acontece com fotografia. Acredite, não é à toa que aqueles anúncios de Coca-Cola lindíssimos, feitos com ilustração, que hoje você vê por aí, enfeitando até camisetas, né, eram feitos com ilustração e não com fotografia. Porque com ilustração, um bom ilustrador conseguia fazer a garrafa de Coca-Cola ficar mais bonita na reprodução, nas peças de revista e nos pôsteres. Era um fato da vida, você não conseguia imprimir uma foto tão bem quanto a ilustração era capaz de te mostrar. E você vê anúncio de carro feito com ilustração, anúncio de moda feito com ilustração, anúncio de alimento feito com ilustração, e a razão é exatamente essa, né? Era uma necessidade, apesar das ilustrações serem sim muito bonitas, né? Mas elas não estão lá apenas pela beleza, né? Com o tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, quando se desenvolveu um filme fotográfico chamado Tri-X, né?
Com o advento do Trix, as fotografias começaram a poder ter mais controle, mais definição e se melhorou muito a reprodução gráfica em revistas e jornais, tá? Isso fez com que ao longo do tempo a fotografia fosse tomando o lugar da ilustração, tá? A ilustração fosse sendo uma coisa que começasse a sair da propaganda e começasse a ser relegada para um papel secundário ou então para a indústria editorial, onde ela sempre foi muito forte, tá? A ilustração tem uma qualidade diferente da fotografia, né? Sem entendimento errado, é muito mais visível o estilo do ilustrador na ilustração do que o estilo do fotógrafo na fotografia, né? Para uma pessoa leiga, é muito difícil diferenciar a foto do fotógrafo A da foto do fotógrafo B. Claro que eu não estou falando de diretores de arte, né? Você que é diretor de arte consegue distinguir a luz de uma pessoa da luz de outra, mas o público em geral não consegue. Com ilustração não é bem assim. Você é capaz de, mesmo que você não seja diretor de arte, é capaz de entender a diferença de uma ilustração feita com, sei lá, aquarela, de uma ilustração feita com um programa 3D, né? Eles são muito diferentes entre si, né? Então as pessoas conseguem notar essa diferença de estilo. O que trouxe a ilustração de volta para a gente, né? É só uma coisa que é interessante a gente mencionar, tá? Como eu falei, a fotografia foi substituindo a ilustração em publicidade e a fotografia dominou quase completamente o cenário, né? Na propaganda, né? Mas aí, com o advento da web, eu não sei se, assim, se todo mundo sabe, quando a web surgiu nos anos 90, ainda não tinha 4G, agora estamos para vir com 5G, não tinha nada disso, não tinha nem banda larga, né? A internet era por modem e já tinha imagem, já tinha tentativas de colocar imagem e fotografias demoravam demais para baixar. Era muito difícil você ver alguma coisa com fotografia, né? E se descobriu que com ilustrações vetoriais o tempo de carregamento das páginas era menor. Então a ilustração começou a voltar graças à web, começou a voltar a propaganda graças à web. Claro que logo surgiu o 3G e a banda larga e etc. Só que a ilustração ficou agora como uma escolha estética. Agora você escolhe esteticamente que você prefere fazer uma peça com ilustração e não com fotografia, né? Eu estou mostrando aqui agora 3 posters feitos para o KFC, que foram shortlist em Cannes no ano retrasado, né? Muito bonitos. Eles usam uma coisa que vem da escola Gestalt, que é a silhueta no espaço negativo, né? Eu estou descrevendo, mas eu não preciso. Você está vendo os 3, né? E você vê que são peças muito bonitas feitas para o KFC. Tá? Em que você vê perfeitamente o hambúrguer, a coxa de frango e o pacotinho de batata frita no espaço negativo no lugar das bocas dos personagens. Tá? Ou você vê essa campanha brilhante feita por uma agência brasileira, que também foi shortlist em Cannes, para aspirina, onde você vê toda uma mandala super colorida e nessa mandala tem todos os problemas que uma pessoa enfrenta no dia a dia e tem uma silhueta de uma pessoa em pose de yoga ali no meio, onde no centro da cabeça está uma pastilha de aspirina, né? Então você sabe que para aqueles problemas todos que tomam conta da sua mente, que vão te dar uma senhora dor de cabeça, o remédio é a aspirina. Ou essa campanha brilhante aqui feita para um fone de ouvido coreano, que mostra o isolamento que o fone de ouvido é capaz de te proporcionar, né? Você está sossegado, sem ouvir que as crianças estão brigando, que os 2 políticos estão brigando, que as 2 mulheres estão discutindo, que os 2 cachorros estão latindo um para o outro, né? Porque você está perfeitamente isolado pelo seu fone JBL, tá? E esses 2 anúncios de Jeep, então, que com apenas silhueta mostra claramente, por exemplo, nesse anúncio em que você tem os 2 animais, né? Você percebe que com a silhueta formada pela intersecção das 2 formas, né? Com as 2 cores, que dá a silhueta do carro, você percebe que onde o cão esquimó anda e onde o camelo anda um Jeep, nas 2 situações mais extremas, tá? Ilustração pode ter movimento também, tá? Não é porque a ilustração que necessariamente tem que ter parada, né? Você está vendo aí alguns exemplos de GIFs animados feitos que você pode trazer tanto para o meio digital quanto para algumas peças out of home. A gente tem essa possibilidade de acontecer também e é interessante que você note isso, né? Ilustração não significa falta de movimento.
Tá? E a gente vai ver aqui um exemplo, inclusive, de um filme feito por uma grande marca de alimentício, usando ilustração de uma maneira muito bonita, e junto também a gente vê, logo em seguida, as peças de Out of Home feitas por essa mesma marca. Viu que legal? Pô, ilustração é uma coisa que tem tudo a ver com a campanha, né? Então ficou muito bom esse trabalho, eu achei ele genial, uma das melhores coisas que eu vi com ilustração ultimamente. Mas e fotografia? Sobre fotografia a gente não vai falar nada? A gente vai falar no próximo vídeo.